Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar a última atualização do Lightroom Classic, a versão 13.3 do Lightroom. No último dia 21 de maio de 2024, a Adobe liberou essa atualização do Lightroom 13.2 para o Lightroom 13.3. E aqui a gente vai ter algumas novidades bastante interessantes. Como sempre, a gente tem melhoria de desempenho, correção de erros, suporte a novas câmeras, isso em toda atualização basicamente acontece. Mas, além de outras pequenas mudanças e melhorias, o Lightroom trouxe duas grandes novidades. A primeira delas é que agora é possível utilizar a ferramenta de desfoque de lente na forma de um preset adaptativo. A ferramenta de desfoque de lente já estava no Lightroom, ainda em fase de desenvolvimento, e nessa versão ela assume a sua versão, o seu desempenho definitivo e passa a poder ser usada na forma de presets que a gente não podia fazer antes. A gente vai ver isso aqui nesse vídeo. E a principal novidade, a grande atualização é o surgimento de uma ferramenta de remoção generativa que utiliza a tecnologia de inteligência artificial generativa baseada no Adobe Firefly para remover objetos das fotos. O Photoshop já tinha uma ferramenta como essa, que utilizava o Adobe Firefly para remoção de elementos, mas o Lightroom não. Então agora a gente vai conseguir remover objetos das fotos de uma maneira muito mais fácil. Então vamos lá para o Lightroom para ver as novidades da versão 13.3 do Lightroom Classic. Eu vou começar então com a ferramenta de desfoque de lente, e ela já existia, como eu falei, no Lightroom, o funcionamento dela continua basicamente o mesmo. Para que a gente possa utilizá-la, a gente precisa habilitar essa opção Aplicar. Ela vai analisar a foto, identificar os elementos que são aqueles elementos de primeiro plano e os elementos de plano de fundo e vai aplicar um desfoque por padrão no plano de fundo. Então ela identifica que eu estou aqui no primeiro plano, isso acontece em função da nitidez e do contraste desses elementos e desfoca o plano de fundo. Esse desfoque pode ser ajustado em termos de quantidade e também pode ser ajustado em termos de forma do bokeh. Veja que quando eu clico nesses botões de bokeh, eu tenho o formato do desfoque, o contorno do desfoque modificado. Isso pode ser mais visível em algumas imagens, menos visível em outras, mas a gente tem a possibilidade de mudar o formato do bokeh e também aumentar esse bokeh. Vejam que eu tenho um slider aqui de aumento que se refere a esse bokeh, a forma do bokeh. Logo abaixo eu tenho um mapa de profundidade que continua exatamente igual. A grande melhoria aqui nessa ferramenta é que a Adobe afirma que a detecção dos objetos é mais eficiente, então a gente tem transições mais interessantes entre os elementos que estão em foco e os elementos fora de foco, porque a detecção desses elementos se tornou mais eficiente, e nesse mapa de profundidade a gente pode definir aquilo que vai ficar em foco e aquilo que vai ficar fora de foco. À esquerda estão os elementos que estão mais no primeiro plano e por padrão ficam em foco, e à direita os elementos que estão mais no plano de fundo e que devem ficar desfocados. Mas a gente pode mudar isso. Perceba que eu tenho uma área de seleção aqui nessa barra de profundidade de campo, e se eu clicar e arrastar, eu levo o foco do primeiro plano para o plano de fundo. Percebam que isso é muito intuitivo, enfim, não tem muita dificuldade da gente entender esse movimento. Eu vou diminuir um pouquinho o valor de aumento aqui do bokeh, porque eu acho que fica mais interessante o resultado. Além disso, a gente pode ampliar a área em foco, simplesmente aumentando essa área de seleção, clicando nessas alças laterais. Enfim, esse funcionamento já acontecia dessa maneira
na versão anterior do Lightroom, isso não mudou. Logo abaixo eu tenho a possibilidade de visualizar a profundidade. Se eu habilito essa opção de visualizar a profundidade, a gente vê um mapa de profundidade colorido. O que está no primeiro plano mais amarelo, o que está no plano de fundo mais roxo, até preto, e quando eu movimento a área de seleção, eu vejo esse overlay branco indicando o deslocamento da área de foco, do campo de foco. Então, aqui visualmente fica mais interessante para a gente enxergar o que a gente está fazendo. Eu vou desabilitar essa opção de visualizar profundidade temos aqui acima da barra, onde a gente vê o mapa de profundidade, a possibilidade de definir manualmente o que estará em foco. Perceba que esse primeiro íconezinho, que é um bonequinho, né? A gente tem a detecção automática dos objetos. Então, se eu clico aqui, o Lightroom identifica para mim o que é primeiro plano, o que é plano de fundo e coloca o foco aonde ele acha que deve ser. Mas se eu clico nesse alvo à direita, eu posso trazer o meu cursor para cima da foto e selecionar uma área que eu quero que esteja em foco. Então perceba que eu selecionei o plano de fundo, os prédios que estão lá ao fundo. Quando eu solto o mouse, o foco então é colocado imediatamente naquela área, porque eu estou determinando aquilo que deve estar em foco. Vamos clicar aqui no bonequinho para que o Lightroom identifique os objetos da imagem e ele imediatamente vai identificar que eu aqui no primeiro plano devo estar em foco e desfoca o plano de fundo. Por fim, nessa área de baixo da imagem, eu tenho a possibilidade de pintar o foco ou o desfoque. E aqui, mais uma vez, eu vou habilitar a opção de visualizar profundidade. E se eu clicar em foco, eu pego um pincel que vai pintar áreas de foco. Então perceba que o que está em foco está mais amarelo. E se eu pintar com o pincel de foco lá no plano de fundo, aquela área no plano de fundo também vai entrando em foco. Significa que eu tenho foco aqui no primeiro plano e lá no plano de fundo. Se eu desabilitar a visualização de profundidade, é isso que eu vou ver. Eu tenho o foco aqui no primeiro plano e lá no plano de fundo. Então, eventualmente, essa pode ser uma possibilidade para a gente ajustar essas áreas de foco e de desfoque de uma maneira um pouco mais fina, um pouco mais precisa. O mesmo acontece com o botão de desfoque. Se eu escolher desfoque, eu vou pintar com um pincel de desfoque. Veja que toda aquela área que eu pintei com foco, agora eu estou pintando com desfoque e ela está se tornando desfocada. E aqui eu tenho o slider de intensidade, tamanho do pincel, difusão e fluxo do efeito. São os comandos, os sliders comuns para os pincéis aqui no Lightroom. Enfim, o funcionamento da ferramenta ela continua bastante semelhante. A grande novidade introduzida, além, obviamente, como eu falei, da qualidade da detecção dos objetos, é a possibilidade da gente usar esse efeito na forma de um preset adaptativo, que isso não acontecia anteriormente. Então, se eu quiser que esse efeito seja salvo, eu vou fazer um ajuste aqui mais intenso, só para a gente ver isso acontecer. Então, se eu quiser que esse efeito seja salvo, eu venho aqui em pré-definições, vamos fechar aqui meu painel de preset de pré-definições para a gente ver isso. Veja, se eu abrir, estão todos eles aqui, clico, vamos deixar aberto, clico aqui no maisinho à direita e escolho a opção criar pré-definição. E aqui eu posso salvar o desfoque de lente. Veja só, eu vou desmarcar todos os efeitos, todos os ajustes. Eu não quero nada além do desfoque de lente. E vou dar um nome aqui para esse preset. Eu vou colocar aqui desfoque, só para a gente localizar. E esse desfoque vai ser salvo no meu grupo de presets que eu chamo de amplos 02. Clico em criar e agora veja, nesse grupo de presets amplo 02, eu tenho aqui um preset chamado desfoque. E isso significa que se eu quiser que esse mesmo ajuste de desfoque seja aplicado numa outra foto, como essa, é só clicar aqui em desfoque e o Lightroom automaticamente
reconhece o elemento da imagem ou os elementos presentes na imagem e aplica o mesmo ajuste de desfoque de lente. Veja, é o mesmo ajuste que a gente havia feito anteriormente, portanto, esse ajuste agora está disponível para presets, são presets ou pré-definições adaptativas, né, de inteligência artificial que localiza automaticamente os elementos da imagem e aplica esses presets a uma nova foto. Além disso, eu posso utilizar também o botão anterior, né? Para copiar os ajustes de uma foto para outra, a gente usa o botão anterior. Então, se eu clicar na próxima foto que não tem um ajuste e clicar no botão anterior, todos os ajustes da foto anterior são aplicados a essa foto que está no momento ativa. E no meu caso aqui, o que eu tenho é apenas o desfoque de lente, e veja que o desfoque de lente é aplicado a essa imagem automaticamente, o Lightroom reconhecendo aí os elementos da imagem por inteligência artificial e aplica o efeito de desfoque de lente nessa foto também. Então essa foi uma das atualizações dessa nova versão do Lightroom, a versão 13.3, e agora a gente vai ver, eu vou mostrar a remoção generativa, que talvez seja a grande novidade dessa nova versão. Então a remoção generativa, que é essa grande novidade, ela está aqui na ferramenta de remover. A ferramenta remover chamava ferramenta de recuperação e tinha o íconezinho de um band-aid. Agora eu tenho uma ferramenta chamada remover logo abaixo do histograma. E se eu clico nela, o painel da ferramenta se abre e a primeira grande diferença que a gente percebe é uma diferença de layout, de distribuição dos elementos. A gente tem aqui embaixo a opção de sobreposição de ferramenta e visualizar pontos. Essas duas opções elas já existiam, mas elas ficavam localizadas aqui na barra de ferramentas da ferramenta de recuperação. E agora elas vieram aqui para o painel de configuração da ferramenta, o que faz talvez um pouco mais de sentido, porque eventualmente a gente vai precisar utilizar essas duas opções. A sobreposição de ferramenta me permite ver as áreas de seleção, ou seja, os locais onde eu usei a ferramenta, e a visualização de pontos me permite ver a foto nesse modo de threshold, que é muito interessante para a gente perceber sujeiras no sensor. Eu não vou entrar nesse tema agora, porque isso não mudou nada, elas já existiam e estão funcionando exatamente como antes, só vieram para cá, para o painel de configurações da ferramenta. Além disso, nos modos de funcionamento da ferramenta, a gente tem tanto o modo clonar quanto o modo recuperar funcionando exatamente como eles funcionavam anteriormente. Então aqui no íconezinho do carimbo e no íconezinho do band-aid, o modo clonar e o modo recuperar da ferramenta, a gente não tem nenhuma grande mudança. O que mudou foi esse primeiro modo de funcionamento da ferramenta, que se chama nesse momento remover e que se chamava Content Aware Remover. E é aqui que a gente vai ter a grande novidade, a introdução da remoção generativa. Então, se eu habilito esse modo de funcionamento da ferramenta, a gente percebe que há uma diferença importante em termos de opções de ajustes aqui. Se a opção IA generativa não estiver habilitada, esse modo de funcionamento da ferramenta continua sendo o mesmo que era antes da versão 13.3. Content Aware Remover é um modo de funcionamento que olha para toda a imagem e define quais os pixels devem ser copiados e colados na área em que a gente quer trabalhar. Então perceba só, estou com o modo de funcionamento remover habilitado e vou pintar sobre essa pessoa que está tomando banho aqui no mar. A ferramenta olha para toda a imagem, identifica pixels que podem ser adequados para remover essa pessoa e copia, cola e mescla esses pixels com os pixels dessa área que eu pintei. Então, essa é a forma tradicional de funcionamento dessa ferramenta, chamada hoje Remover, mas que se chamava anteriormente Content Aware Remover. Veja, eu vou pressionar a tecla H no teclado para a gente
desabilitar a visualização da área de seleção e a gente percebe que ela fez um bom trabalho. O problema é quando a gente tinha que remover elementos maiores, mais complexos da foto. Veja só, eu vou tentar remover essa pessoa que caminha aqui na areia. Então eu vou pintar o elemento, enfim, a pessoa que está caminhando, e vou deixar a ferramenta trabalhar. E a gente percebe que ela consegue eliminar essa distração, mas não fica perfeito, fica manchado essa área. E como é que ela remove esse objeto? Ela olha para toda a foto, identifica pixels que ela julga que sejam adequados para substituir esses que eu pintei, copia, cola e mescla com os pixels dessa área. E eventualmente o resultado, como a gente está vendo aqui, não fica tão bom. A gente até pode clicar em atualizar e ela vai me dar uma nova versão dessa remoção. E como a gente percebe, a gente continua tendo alguns problemas. É claro que eu poderia refinar esse ajuste aqui, mas isso me daria mais trabalho. Vamos redefinir a ferramenta e vamos agora utilizar a IA generativa, ou seja, a opção de remoção generativa. Então, o modo de funcionamento da ferramenta é o modo remover, a opção IA generativa vai estar habilitada e o que a gente percebe é que a gente tem um aviso de que essa ferramenta está em fases de desenvolvimento. O Lightroom me avisa aqui com esse botão azul que a gente está tendo um acesso antecipado a essa ferramenta, significa que ela ainda vai ser melhorada. Com a IA generativa habilitada, eu estou utilizando a inteligência artificial generativa do Adobe Firefly. Faço o mesmo processo, pinto sobre o elemento, o objeto que eu quero remover, no caso essa pessoa que está caminhando aqui no canto, e solto o dedo do mouse. A gente vai ver então esse painel de refinamento de máscara com dois botões, adicionar e subtrair. Isso significa que se eu quiser acrescentar áreas a essa minha seleção, eu posso ir pintando sobre áreas que eu queira acrescentar. E eventualmente, se eu quiser subtrair, remover da seleção alguma área, é só clicar em subtrair e pintar alguma área que eu tenha selecionado a mais por engano. Feito esse refinamento da minha seleção, da minha máscara, eu vou clicar em aplicar e aguardar a inteligência artificial trabalhar. Clico em aplicar e agora a remoção generativa vai estar agindo. Isso pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da sua conexão com a internet, dependendo do elemento que você está tentando remover da foto. E assim que a inteligência artificial trabalhar, a gente vai ter o resultado. Então, depois de alguns segundos, é esse o resultado e a gente percebe que é um resultado muito melhor do que o que a gente tinha com o funcionamento tradicional da ferramenta nesse modo remover. Então agora todos os elementos foram removidos e é bastante difícil a gente identificar que ali havia uma pessoa caminhando. Outro ponto interessante é que, assim como no Photoshop, a remoção generativa me dá 3 opções de resultado. Então veja, eu tenho aqui 1/3 e se eu clicar na setinha para a direita, eu tenho 2/3, uma segunda opção, e 3/3, uma terceira opção. Eu posso escolher qualquer uma dessas opções, acredito que as 3 nesse caso funcionaram muito bem e poderia até eventualmente pedir para o Lightroom gerar novas opções se eu clicar aqui em atualizar. Então, se eu clicar em atualizar, a inteligência artificial generativa vai voltar a atuar e eu terei mais 3 opções. Eu vou fazer isso para a gente ver o resultado. Vou clicar em atuar, a remoção generativa volta a trabalhar e daqui a alguns segundos a gente já vai ter o resultado com mais 3 opções. Veja, mais 3 opções aqui de ação da inteligência artificial. E mais uma vez eu posso escolher qualquer uma delas, aquela que me interessa mais para esse caso. Então, a remoção generativa acaba nos oferecendo uma possibilidade muito mais eficiente, principalmente para elementos maiores e mais complexos, que nos daria bastante trabalho nos modos de funcionamento tradicionais dessa ferramenta.
Objetos pequenos, objetos pouco complexos podem ser removidos facilmente da forma tradicional, mas elementos maiores como esse que eu mostrei aqui acabam tendo um resultado muito mais interessante utilizando a remoção generativa. Eu vou mostrar mais um exemplo. Veja só nessa foto, uma foto de estúdio em que a gente tem o fundo do estúdio aparecendo aqui. E se a gente quisesse resolver isso aqui no Lightroom, talvez até fosse possível, mas certamente a gente teria bastante trabalho. Agora, com a inteligência artificial, isso vai ficar muito mais fácil. Veja, eu vou ajustar o tamanho do meu pincel utilizando a tecla de atalho de colchete até que o pincel fique de um tamanho adequado para eu pintar essa área. Vou pintar toda essa área de maneira bastante grosseira, quer dizer, sem muito cuidado, só me atentando para cobrir ou para selecionar todos os elementos que eu quero que sejam ajustados, removidos nesse caso, né? E agora, mais uma vez, eu tenho a possibilidade de refinar a máscara, então nesse momento eu poderia acrescentar ou remover algumas áreas dessa máscara, então eu poderia, por exemplo, ajustar esse ponto aqui que faltou, e se eu quiser subtrair da mesma maneira, então remover alguma área dessa máscara, e vou clicar em aplicar e esperar a inteligência artificial trabalhar para mim. Vou acelerar um pouquinho o vídeo para a gente não perder tempo nessa etapa. Então tá aí o resultado depois de alguns segundos. Veja que a inteligência artificial às vezes entrega resultados que não são esperados, e ela colocou alguma coisa aqui no teto, mas não tem problema, a gente tem mais duas opções aqui. Eu vou ver quais são as outras opções que ela me dá. Aqui a segunda opção muito melhor, vamos ver a terceira ainda melhor. Não ficou perfeito, mas é claro que agora isso aqui é muito fácil de resolver. Eu posso insistir com a ferramenta de remover, utilizando a inteligência artificial generativa, ou eventualmente aqui eu poderia utilizar qualquer um dos outros modos de funcionamento da ferramenta tradicional, sem nenhum problema. Eu vou pegar aqui o modo recuperar e vou pintar como eu faria anteriormente, e isso vai ser resolvido de uma maneira bastante simples, bastante rápida. Ou seja, agora a gente tem um recurso que torna muito mais rápido e muito mais eficiente esse trabalho de remoções de objetos, e eu tenho mais um exemplo aqui para mostrar o funcionamento dessa ferramenta. Vamos imaginar que nessa foto eu queira remover essa árvore aqui do horizonte. Então eu vou abrir a ferramenta remover, vou habilitar o modo de funcionamento remover, e a inteligência artificial aqui está habilitada. Então o que eu fiz anteriormente foi ajustar o tamanho do meu pincel e pintar por toda o objeto que eu quero remover, no meu caso aqui a árvore. Então eu vou pintando. Quando eu solto o botão do mouse, esse painel de refinamento de máscara aparece. Aqui eu teria a possibilidade de adicionar ou subtrair áreas a essa seleção e clicaria em aplicar para que a inteligência artificial removesse essa árvore. Eu não vou fazer isso, eu vou clicar em cancelar, porque a gente ainda tem mais uma opção para tornar o nosso trabalho ainda mais fácil, que é a opção sensível ao objeto. Quando essa opção está habilitada, eu não preciso me preocupar em pintar todo o elemento. Então eu simplesmente indico para a ferramenta o que eu quero remover, e a própria ferramenta localiza todas as arestas daquele objeto, e a gente percebe que ela dá uma margem para que ela possa localizar pixels que sejam interessantes para fazer essa transição entre a área afetada, né, a área que vai ser removida, a área da árvore, e a área não afetada, a área do céu. Então a gente tem uma forma de fazer uma seleção automática, o que acelera ainda mais o processo. A partir daqui, tudo continua igual. A gente tem a opção de refinamento de máscaras com o botão adicionar ou subtrair. Então eu poderia adicionar algumas áreas a essa seleção automática que a própria ferramenta fez para mim, ou se eu escolher subtrair, eu poderia remover algumas áreas dessa seleção. Clico em aplicar e vou esperar a remoção generativa trabalhar. Pronto, remoção feita. Tenho aqui 3 opções, posso escolher qualquer uma delas, e nesse caso qualquer uma delas serviria ao meu propósito. Então é isso, pessoal, essas foram as principais atualizações da versão 13.3 do Lightroom Classic. Espero que esse vídeo seja útil, que você possa
conhecer através desse conteúdo o que mudou dessa nova versão do Lightroom. E se você gostou desse material, se você curtiu, não esquece de comentar, de compartilhar, de curtir esse vídeo. Isso é muito importante pra gente, e principalmente se inscrever no canal. Só assim o YouTube entende que esse é um material relevante, recomenda esse vídeo para outras pessoas que também vão poder se beneficiar desse conteúdo. Por outro lado, se você estiver inscrito, toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui para o canal, você vai ser avisado desse novo vídeo, e a gente sempre tem muito material novo aqui toda semana no YouTube. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.